Pastor, já estamos vivendo nos últimos dias? Se já estamos, como explicar o derramamento do Espírito Santo? E Paulo não falou, por exemplo, sobre uma grande apostasia antes que viesse o fim? Estas coisas aconteceram com eles, falando sobre as adversidades pelas quais Israel passou no deserto, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a quem? A nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então veja, né, a própria palavra nos declara que o fim dos tempos é chegado. Mas o Senhor Jesus, ele também disse certa vez que não passaria céu e terra sem que todas as suas palavras se cumprissem. Então veja, queridos, sem dúvida, nós estamos no tempo do fim, mas nós precisamos conhecer as profecias para entender como se dará o fim. Sabe por quê? Porque ao longo da história, nós temos muitos intérpretes. Quando eu falo intérpretes, entendam igrejas, cristãos, teólogos, estudantes da palavra de Deus, que distorcem, que mudam o entendimento correto e pregam coisas que não são reais. Uma dessas correntes herética chama-se triunfalismo. São pessoas que há tempos falam, interpretam que haverá um grande avivamento, né? E isso tudo, né, precedendo a volta de Jesus, né, haverá uma conversão massiva de pessoas. Isso tudo precedendo a volta de Jesus. Então, isso, queridos, vem desde os tempos, por exemplo, de Agostinho, né? Agostinho de Hipona, que viveu ali por ocasião do quarto século, quinto século, e naquela época se falava isso por quê? Porque a igreja havia sido oficializada como uma religião oficial no Império Romano, ganhava cada vez mais poder, e era preciso que se justificasse, né, por exemplo, o crescimento, né, da igreja, já que se falava nas profecias sobre um milênio de domínio de Cristo. Então, criou-se uma interpretação chamada amilenismo, que não haveria propriamente um milênio segundo a volta de Cristo, mas sim haveria um milênio em que a igreja se tornaria preponderante, e por meio da igreja Cristo governaria até o momento da sua vinda. Então eles falavam que o milênio era simbólico, isso era um triunfalismo da igreja. Hoje, passado todo esse tempo, e quando nós olhamos para o nosso mundo e nós vemos que a iniquidade ela só avança, ela só cresce, o mal só aumenta a cada dia, nós percebemos que essa interpretação é equivocada. Mas nos dias de hoje ainda há quem defenda que, né, o Espírito Santo sendo derramado, isso trará muita gente à santidade, haverá uma conversão, a igreja brilhará, né? E isto será o sinal da volta de Jesus. Alguns vão dizer que isso acontecerá antes do arrebatamento secreto da igreja. E após isso, então, após o arrebatamento secreto da igreja, viria o tal anticristo, e viria a apostasia, que aí, né, sem a igreja haveria uma apostasia, e com esta apostasia, porque a igreja glorificada já estaria no céu, com esta apostasia que viria no finalzinho, então se daria o cumprimento de praticamente todo o Apocalipse. Queridos, será realmente isto
que a palavra de Deus diz? Porque, veja bem, Aldo, Williams e todos os que estão nos assistindo, acompanhando, ouvindo, a palavra de Deus é muito clara. Quando os discípulos perguntam nas passagens, nos evangelhos, né, para o Senhor Jesus, quando se darão todas essas coisas, o Senhor Jesus vai e fala: olhem para a figueira, né? A figueira é um símbolo profético de Israel, né? E Jesus, ele fala que as profecias todas têm que se cumprir. Então o calendário divino é pautado pelas profecias. As profecias todas estão se cumprindo, mas elas não se cumprirão todas. Vivemos sim os últimos dias, mas as profecias estão se cumprindo. Então é um equívoco quem fala que quem espera os últimos 7 anos para haver um cumprimento. Porque a palavra de Deus, ela fala sim sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Ela fala sobre o Espírito Santo concedendo poder e autoridade aos crentes verdadeiros, fala sobre a chuva temporã que acontece nos dias apostólicos e a serôdia que acontece nesses últimos dias, né? Então tudo isso são sinais da iminente volta de Jesus, sim, mas o Espírito Santo, queridos, nos é dado por uma questão, para que nós possamos, os que são fiéis e os que guardam a palavra de Deus, mais especificamente os mandamentos de Deus, o Espírito Santo nos é concedido para que nós possamos perseverar. Vez ou outra, o Apocalipse vai estar nos falando: eis aqui a perseverança dos santos. Eis aqui a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, daqueles que vivem a fé de Jesus. Então, queridos, o Espírito Santo, ele nos permite esta perseverança. Uma perseverança que ela tem um propósito específico: perseverar na verdade, ter entendimento, porque o Espírito Santo ele nos é outorgado para nos levar a toda a verdade e nós compreendermos toda a palavra de Deus e nós compreendermos e chegarmos a pleno conhecimento, homens feitos à estatura de Cristo. Sim, quando Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está falando uma bela frase, né, que se tornaria aí um clichê, né, ao longo dos séculos. Ele está falando uma realidade. Ser imitador de Cristo é conhecer a palavra e é viver segundo está escrito. Jesus mesmo fala: conheço as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, queridos, o Espírito Santo nos é dado para que nós possamos andar na verdade, para que nós possamos conhecer a verdade, para que o Evangelho do Reino, outra profecia dos dias finais, dita por Jesus, possa ser pregado com autoridade e poder, possa ser pregado em realidade, transformando vidas, curando, libertando, salvando, mudando histórias. Sim, é para isso que nos é dado o derramamento do Espírito Santo. Mas o derramamento do Espírito Santo, queridos, os dons, as maravilhas, não são sinônimo de uma igreja santa. Não, quem dera fosse. Porque a palavra vai nos dizer o oposto. Vai nos dizer que os últimos dias serão dias difíceis, serão dias em que os filhos odiarão os pais, haverá um esfriamento espiritual, sabe? Então, apesar de haver, por um lado, né, o derramamento do Espírito, por outro lado, há um esfriamento em relação à verdade, porque muitas pessoas carregam o nome de Jesus, mas não carregam o que ele realmente ensina. Há muitas igrejas aí. É um equívoco pensar toda igreja é igual, toda igreja leva a Deus, é um único Deus. É um único Deus, mas nem todos o adoram verdadeiramente. Quantas religiões existem no mundo? Só as monoteístas, nós temos aí o judaísmo, o islamismo, nós temos o cristianismo. E dentro do cristianismo você tem uma miríade aí de igrejas e de fé. Então você veja, todas elas levam a Deus.
Todas elas dizem que é o mesmo Deus. Uns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, outros chamam de Yahvé, outros chamam de Jesus. Então cada um fala uma coisa diferente, mas é tudo a mesma coisa? São todos iguais? A palavra de Deus, nessa passagem que o Aldo se refere, ela vai nos explicar o seguinte. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele falou que deu esperança para eles. Ele falou que quando Jesus voltasse, ele seria acompanhado pelo toque da última trombeta, o ressoar pelo arcanjo da última trombeta. E nisso, né, com Jesus aparecendo nos céus, os que estiverem mortos em Cristo, morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Em seguida, os que estiverem vivos, isso será muito rápido, queridos, se não piscar de olhos. Os que estiverem vivos serão transformados. E aí todos subirão para os céus ao encontro do Senhor nos ares. Isso não será secreto. Todos verão isso aí. Será diante de todos. Se encontrarão com Cristo nos ares. E aí eles não irão para outro lugar, não irão para o céu. Eles irão para Jerusalém, porque Cristo vai instalar o reino dele na terra. Então, meus amados, quando Paulo fala isso, ele fala para que os tessalonicenses não desanimassem, não ficassem desesperados como os outros, que não tinham esperança quando os seus entes queridos faleciam, mas tivessem sim alegria de saber que um dia novamente poderiam se reunir a eles, porque haveria a ressurreição dos mortos. Então criou-se uma expectativa na igreja de que era iminente a volta de Jesus. E aí Paulo escreve uma nova carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. E ele vai falar o seguinte: que vocês, lá no capítulo 2, não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então veja, Paulo declara que não era ainda o tempo. Ele diz que primeiro viria este homem da perdição, que alguns vão chamar de anticristo, né? E vai falar também que haveria uma apostasia. Pois bem, os triunfalistas vão dizer que a apostasia acontece depois do arrebatamento secreto da igreja. Mas, na verdade, queridos, a apostasia já tem acontecido. Já tem acontecido. Paulo mesmo vai falar logo lá na frente, porque o mistério da iniquidade já opera. Então no seu tempo já operava, só que alguma coisa o detinha. O que era? Era o domínio do Império Romano na sua fase pagã, impediu a ascensão da igreja. A igreja, uma vez que ascende, ela também se corrompe. Apostasia significa, a partir do grego, apóstasis, ir para longe de alguma coisa. No caso, ir para longe do quê? Da verdade. Ir para longe da palavra. Ir para longe daquilo que Deus fala. E é isso que acontece. É isso que tem acontecido, né? A partir ali da queda do Império Romano do Ocidente, depois do levantamento do Império Romano no Oriente, Império Bizantino, principalmente na figura do imperador Justiniano, que ele vai permitir, né, que a igreja recupere a sua força, conquistando Roma novamente, e acontece aí um período de 1260 anos,
nós já falamos algumas vezes, né, profeticamente, 1260 dias, que foi o período da supremacia papal. Então, sem firulas, durante todo este tempo há uma apostasia. As pessoas, a igreja e as pessoas, elas se afastam da verdade. Então, nos tempos de Paulo, isso era ainda contido, mas em seguida vem o erro. Vem o erro. E Paulo mesmo diz: é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, o que acontece? Tudo isso já tem se cumprido. Mas e o avivamento? E o Espírito Santo? O Espírito Santo é para os fiéis. O Espírito Santo é para que os fiéis possam proclamar o Evangelho do Reino. O Espírito Santo é derramado a todos, queridos, porque uma das funções dele é mostrar a todos a verdade. E para que nenhuma pessoa tenha desculpa e diga: eu não conheci. Só que Jesus mesmo declara, lá em Mateus capítulo 7, que no último dia, muitos que fizeram curas, expulsaram demônios, fizeram sinais e maravilhas, no nome dele, chegarão nele e ele dirá abertamente: nunca vos conheci. Por quê? Por conta do procedimento deles. Jesus dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A palavra não é iniquidade no original. A palavra no original é anomia, que é a ausência de lei. Vocês que não guardam a lei de Deus. Entenderam? Então, quer dizer, o Espírito Santo é derramado para testificar da verdade. Algumas pessoas ficam apenas falando sobre os dons, esquecem de falar sobre os frutos. Por que Paulo fala, né, quem tem os frutos, contra esses não há lei? Porque justamente é pelo fruto que Deus te dá condições de guardar a sua palavra, de obedecer à lei. Lei é mandamento aqui nesse caso. Lei não é o Antigo Testamento, tá? Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Não é confusão que eles fazem confundindo antiga aliança com a lei. A antiga aliança com os mandamentos. Não, os mandamentos são a base da primeira aliança, como são a base da nova aliança estabelecida por Jesus no Calvário. Então, queridos, não há contradição, amados. Não há nenhuma contradição. O Espírito Santo é derramado. Há um avivamento para que se manifestem os verdadeiros, mas para e passo com isto, há também o aumento da iniquidade, porque muitas pessoas só querem experimentar e ter o prazer. Muitas pessoas vão para a igreja para se sentir bem. E a palavra de Deus fala que nós vamos para a igreja pelo motivo oposto, nos sentir mal. Mal por quê? Porque nós somos pecadores. E nós temos que ver isto, e nós temos que nos sentir mal para nos arrepender, para entregar a vida a Jesus, para ser salvos, porque somente Ele pode nos salvar. Então, queridos, é bíblico que isso aconteça. Estamos sim nos últimos tempos. O Espírito Santo sim tem derramado, mas não para haver um triunfalismo da igreja. A vitória da igreja se dará na volta de Cristo. A vitória da igreja se dará com a ressurreição dos mortos, com a transformação dos que estiverem vivos. Mas este momento está cada vez mais breve, porque as profecias têm se cumprido. Mas bem disse nosso amado cooperador Williams, né, ainda tem coisas para se cumprir. Mas não se engane, não. Sabe, não fique pensando como pensaram os contemporâneos de Noé. Parecia que não ia ter fim aquela construção. Aquela arca parecia que nunca ia terminar, só que nunca havia chovido. Então, quando estava aquele barcão pronto lá, todo mundo começou a rir de Noé. Pra quê? Você gastou 100 anos da tua vida, cara, construindo isso, e o que adiantou? Não choveu uma gota. E de repente, quando eles não esperavam, esse é o problema, tá? As pessoas falam assim, tenho tempo, ignoram,
não percebem o cumprimento das Escrituras, porque não estudam a profecia e a palavra, e aí quando chega o momento é repentino, queridos. A Bíblia diz que ninguém sabe qual vai ser a hora, e por isso Jesus fala, vigiem. Por quê? Porque assim como, de repente, Deus fechou a arca, e veio uma chuva de onde eles não esperavam, e eles corriam assustados, assim será na volta do Senhor Jesus. Naquela vez, a humanidade ainda continuou. Dessa vez, não terá mais jeito. Aquele que não entregou a vida a Jesus, não entregar a vida a Jesus, não vai passar desse tempo. Então, queridos, que nós possamos compreender e conhecer as Escrituras, entender as profecias. Muita gente crendo errado, muita gente se deixando enganar. O Apocalipse vai se cumprir nos últimos anos. O Apocalipse tem se cumprido, está se cumprindo e está terminando de se cumprir.